dos ensinamentos dos fariseus, que era a classe religiosa da época, os doutores da lei, aquele pessoal que ensinava o povo. E Jesus estava falando que esses homens eram muito falhos. Eles até gostavam de colocar, vamos dizer assim, doutrinas pesadas para as pessoas carregar. Jesus falou fardos, que eram responsabilidades que eles mesmos não queriam carregar. Mas quando Jesus falou isso, Jesus não mandou ser desobediente a eles não, porque eles eram as autoridades espirituais. Jesus disse assim: olha, fazem tudo o que eles mandam, façam o que eles mandam, só não agem como eles agem, mas faz tudo o que ele manda. E isso, Jesus estava ensinando o que, entre tantas as coisas? Humildade, que o orgulho impede da gente fazer às vezes coisas, obedecer ordens, às vezes porque achamos desnecessário. E isso impede também de viver bênçãos, Eu quero trazer isso, falar aqui da história de Naamã, que você já conhece, que está no segundo livro de Reis, capítulo 5. É uma história bem conhecida aqui na Bíblia, um relato bem conhecido, mas que nos traz uma lição. E uma coisa que eu quero falar é que às vezes nós estamos dispostos até a obedecer determinadas ordens, determinações, às vezes até grandes, difíceis, e às vezes uma pequena coisa, e as pequenas coisas para a gente obedecer carece de humildade. Sabe quando alguém chega para você e diz: ó, faz isso desse jeito, e você, vamos dizer assim, no grande você faz, mas tipo detalhezinho que a pessoa pediu, às vezes você deixa que isso não tem importância, você passa por cima. Mas isso pode acontecer também diante da palavra de Deus. A história da Naamã todos conhecem, mas vamos falar aqui. Fala assim, capítulo, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Então nós vemos aqui um homem que era poderoso, um homem que era respeitado. Para a sua nação era um herói, mas era leproso. Tinha um problema ali que ele tinha que enfrentar. Outra coisa interessante, que às vezes o homem, ele se torna forte e vence as batalhas da vida, e ele não se dá conta que é Deus que ajudou. Quanta gente aí está na maior soberba e não se dá conta que foi Deus. A Bíblia diz que esse homem foi o Senhor que dera livramento aos sírios através dele. Então foi Deus que usou ele. E olha que ele não era do povo de Deus. Mas nós temos que entender que Deus é o Senhor de toda a terra. E se alguém está no poder, porque Deus pelo menos permitiu, ele chegar ali. Eu estava até pensando esse dia, tem uma palavra que diz que as autoridades, todas elas são constituídas por Deus. Aí eu fiquei pensando nisso, meditando, não sei se você já chegou a pensar nisso. Eu falei assim, mas tem tanto governante ruim no mundo. Foi Deus que pôs esse camarada lá. Tanto governo ruim, né? Quantas nações tem aí ditadores fazendo coisas terríveis. Só que eu entendi uma coisa: cada nação tem os governantes que merece. Se o governante é ruim, porque a nação está sendo ruim diante de Deus. Você pode olhar, eu entendi isso por Israel.
Quando Israel se colocava diante de Deus, tinha um rei andando com Deus, tinha gente, a coisa era outra. Mas quando Israel deixava de servir a Deus, Deus entregava a eles para ser governado pelos seus próprios inimigos. Se a nação andar com Deus, Deus vai dar bons governantes para a nação. Agora, se a nação não quiser nada com Deus, então Deus entrega, então, ó, toma isso aí vai te governar. É sério, irmão. Isso é muito sério. Então, isso é o que vai te governar. Você não quer nada comigo? Você não anda comigo? Você pode olhar na história de Israel, o povo de Deus. Quando estavam servindo a Deus, tinha ali o rei com Deus, todo mundo. Por exemplo, o reinado de Davi. Mas quando eles deixavam a Deus, Deus entregava a ele para ser governado, não era nem por alguém dali, entregava a ele para ser governado pelo inimigo. Quantas vezes Israel tinha o rei, mas estava submisso a outro reinado? Tinha alguém dominando eles. Por quê? Porque eles deixaram o caminho de Deus. Aí Deus diz, então eu vou te dar um governante, vou levantar um governante que vocês merecem. Vocês não querem me ouvir? Querem andar comigo? Então tem uma palavra, acho que é Isaías, que Deus fala isso. Deus diz, vocês não querem me servir? Então vocês vão servir os homens agora, vão servir a pessoas que não me conhecem, e aí vocês vão ver o governo do homem. E a gente fez isso. Mas, então você veja bem, isso não é a nossa mensagem de hoje, a mensagem de o foco é esse. Mas eu estou falando porque aqui é a Síria não era amiga nem de Israel, era inimiga, mas mesmo as vitórias da Síria, era Deus que tinha dado. E por que Deus tinha dado? Porque Deus usou a Síria para punir Israel por causa dos erros de Israel. Depois Deus puniu também eles. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Você veja aqui da Síria aqui, ela foi até Israel e levaram presa uma menina. Disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Que coisa terrível, né? Quando o rei de Israel chega o Naamã lá no rei de Israel, cheio de presente, o rei da Síria quer fazer aliança comigo. Só que de repente ele lê a carta: espera aí, eu curar um leproso? Ele fala: não. O rei ficou desesperado. Esse camarada está inventando isso para entrar em guerra comigo, que eu não consigo curar leproso. Você imagina se alguém chega com alguém dentro da sua casa e diz assim: eu quero essa pessoa curada. Foi o que aconteceu. O rei de Israel ficou desesperado. Diz assim, versículo 7: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveres, notai, peço-lhes e vede que busca ocasião contra mim. Pois, sou Deus para curar alguém? Só que o rei de Israel estava falando isso, porque o rei de Israel não tinha comunhão com Deus. Ele nem lembrou do profeta. Agora é o posicionamento do homem de Deus, Eliseu. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Aqui há a diferença de quem crê, né? A diferença do que não crê. O rei de Israel era do povo de Deus, era, mas não cria em Deus.
O Eliseu, o profeta, já manda para mim, manda, vamos ver. Aí diz assim: e veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não as farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Bom, vamos entender esse ponto que eu quero. Você já conhece essa mensagem, tudo isso? Eu quero dizer, as pequenas coisas. Presta atenção, a menina lá na Síria falou para a mulher do Naamã: se ele tivesse lá em Israel, diante do profeta, ele seria curado. O Naamã acreditou nisso, creu, falou para o rei, e o rei disse: então faz o seguinte, pega um bocado de ouro, pega um bocado de presente e viaja até Israel. Entendeu? E eles nem eram nem amigos. Viaja até Israel, dá esse presente para o rei de Israel, entrega essa carta. Aí na carta estava que o rei de Israel tinha que curar o Naamã. Mas o que eu quero que você entenda, esquecendo aqui esse papo do rei, é o esforço de Naamã para ser curado. Ele viajou todo o tempo, e nós sabemos que viagem naquele tempo era dias, e às vezes até meses, dependendo da distância. Por quê? Porque não era de carro, não tinha carro, não tinha trem, né? Não tinha avião, era em lombo de animais, ou em um carro puxado por animal. Então, imagina o esforço que já era sair da Síria para ir para Israel. Eu não sei da distância, não consultei a distância, mas não era, com certeza era sair de um país para outro. Aquela região ali não é muito distante as coisas da outra, mas para fazer viagem no lombo de um animal é longe. E ele não se preocupou de fazer essa viagem. Para ele não tinha distância, não era algo demais. Depois o rei de Israel diz assim: olha, quando ele chegou lá diante do rei, ele disse: é o seguinte, isso aqui eu não posso fazer não. Você faz o seguinte, você vai até o profeta. O profeta falou para você ir lá, é ele que pode te curar. Ele tranquilamente foi. Aí quando ele vai chegando próximo à casa do profeta, ninguém sabe se na frente ou a distância, o profeta manda alguém e diz assim: ó, fala para ele, faz o seguinte, ele ir lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. Ele ficou indignado. Ele disse: não. O que eu quero que você entenda nessa noite é que às vezes a gente estamos prontos para fazer coisas difíceis, porque acreditamos que as coisas difíceis devem ser feitas para Deus abençoar ou vai impressionar Deus, mas não estamos dispostos a fazer pequenas coisas. E às vezes para a gente obedecer uma ordem, fazer algo pequeno, uma coisa pequena, nós temos que vencer às vezes o nosso próprio orgulho. Porque o Naamã,
Quando o profeta disse, vai mergulhar lá, ele disse, como? O que é isso? Pensei que ele ia me receber, que ia orar sobre mim, que isso e aquilo. Tem rios melhores na minha terra. O que é que eu vou fazer? Tomando banho no rio? Às vezes o que Deus nos pede é algo tão pequeno, que se a gente não tiver cuidado, o nosso orgulho vai dizer, vou fazer isso não, bobagem. E às vezes é nessa bobagem que está a cura, está o milagre. Está o milagre. Por exemplo, Jesus um dia chegou diante de um homem, e o homem era cego, e Jesus disse, tu queres ver? Quero. Então tudo bem. Jesus cospe no chão, faz uma lama, passa no olho do cego e diz, agora vai lá no poço, Siloé vai se lavar. Imagina se esse homem tivesse pensado como Naamã. Cara doido, já estou cego, o cara ainda joga lama no meu olho, ainda manda aí procurar poço para lavar. Está vendo que aquele poço de Siloé nunca curou ninguém, agora vai curar? Não, ele obedeceu e aconteceu. Irmão, isso às vezes é na nossa caminhada. Às vezes é na caminhada. Às vezes, por exemplo, às vezes o pastor faz um propósito de fé na igreja e fala para a pessoa, leva isso aqui e depois você traz. Vamos fazer um pedido de oração. Você leva e traz. Escreve lá os nomes, o pedido de oração e traz que eu vou orar no dia. E ele fez aquilo, ele pediu a Deus, Deus, dá atenção, Deus, abençoa esse povo, ele orou. Aí a pessoa diz assim, não, bobagem, pedaço de papel, deixa isso para lá. Às vezes perdeu a bênção ali por causa do orgulho, que não valorizou as pequenas coisas. Que às vezes aquela pequena coisa está numa direção de Deus, está numa direção de oração, está debaixo de oração. A pessoa não levou a sério, porque ela diz, coisa boba. É uma coisa insignificante. O caso do Naamã. Está mergulhando em rio. Eu tenho um rio melhor na minha terra e não cura nada. Vou ficar nessas águas aqui de Israel, bem boas são. Aí alguém chega para ele e diz assim, você já conhece, mas eu vou ler. Ele estava indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Ainda bem que tinha alguém aqui para orientar o camarada. Você espera aí, mas se o profeta te mandasse fazer algo grande? Pô, você saiu lá da Síria para vir até aqui, viajou dias, fez todo esse esforço. Se o profeta mandasse ele novamente, não, você vai voltar, não é nem no cavalo, você vai voltar a pé, quando você chegar em casa está curado. Com certeza ele ia fazer, que era um sacrifício grande. Ou se o profeta dissesse, não, você vai ter que trazer uma carga de ouro, ele ia trazer aquele dia, falar com o rei dele. Mas o profeta disse, vai tomar banho no rio. Literalmente, né? Vai tomar banho no rio, mergulha lá. Ele ficou indignado, ficou bravo, não vou fazer. Agora, isso é que eu quero entender, que muitas vezes somos nós. Muitas vezes o nosso orgulho impede de ser abençoado, porque Deus nos pede uma coisa às vezes tão simples, né? Que isso? Que bobagem, isso não tem nada a ver. Porque você está passando só acreditando em coisas que chamam a atenção. É o que aconteceu aqui. Quando falaram isso para ele, versículo 14 diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Só ele que precisava fazer. Às vezes o que precisa é só obedecer àquela direção, àquela palavra.
Mas é uma coisa tão simples. Uma pessoa não, podia ser uma... Veja como ele estava disposto a fazer coisas grandes. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Bom que ele descobriu isso, né? Agora, pois, peço que aceite uma bênção do teu servo. Não estava disposto a dar dinheiro, a dar riquezas para Eliseu, mas não estava disposto a dar um mergulho. Não estava disposto a fazer o que era tão pequeno, tão simples, e era justamente ali que Deus iria abençoar. Nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, com as pequenas coisas que nós desprezamos. Às vezes, naquelas pequenas coisas onde vai estar o milagre de Deus, a bênção de Deus. Mas quantas pessoas não desprezam as pequenas coisas? Aí ele diz assim: porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse. Mas ele recusou. Não quero não quero tua riqueza não quero teus presentes, não quero nada. Ele disse: olha a resposta do profeta: vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. Por quê? Porque não era aquilo. Não era aquilo. O que Deus queria de Naamã é que ele cresce e fizesse o que tivesse que fazer o mais simples possível: obedecer. Não queria riqueza, não queria bens, não queria nada. O profeta não quis. Se Deus tivesse falado para o profeta: pega, com certeza ele tinha pego. O profeta disse: não é isso. A questão é você reconhecer que existe um Deus. Porque a fala do profeta para o rei de Israel, quando o rei rasgou as vestes, foi: por que rasgaste tuas vestes? Manda ele para mim, que ele vai ver que tem profeta em Israel. A questão não era bens materiais, não era riqueza que o profeta precisava. A direção de Deus para o profeta era que Naamã percebesse que existia um Deus que podia curar, que existia um Deus que podia transformar vidas, que só existia um Deus, que era o de Israel. Como até hoje, tem muita gente adorando divindades aí, mas só existe um Deus, o Deus de Israel. Não existe o Deus A, o Deus B, o Deus C. Mas, por exemplo, nosso país é cheio de deuses estranhos, cheio de divindades. Padroeiro disso, padroeiro daquilo, padroeiro daquilo outro, é tanta coisa que o povo inventa. Meu irmão, só existe um Deus, o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Pode ter no mundo milhões de religiões, mas só existe um Deus. O resto é invenção dos homens. Era o que ele precisava, e se submeter à direção desse Deus. É o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é nos submeter à direção da palavra de Deus. A bênção de Deus, ela está naquilo mais simples que Deus nos pediu. Que foi que Jesus pediu para nós? Que nós viéssemos crer na palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, não vê. Então é bem simples. O que Jesus nos ensinou quando nós estivermos diante de uma dificuldade, de um problema para resolver: orar, pedir. Só que ele não disse simplesmente orar, simplesmente pedir. Ele disse: pedir, crendo que vai receber. É o que ele falou para nós. Então nós temos que estar atentos a essas pequenas coisas que Deus pede de nós, que às vezes não valorizamos. Você quer ver, por exemplo, a fórmula que Jesus nos deu de ser abençoado foi fazer oração crendo que Deus vai atender.
E é onde a igreja de Jesus Cristo mais negligenciam em oração. É onde mais negligenciam. Às vezes está disposto a fazer até sacrifícios, mas em oração é ruim. Você fala para uma igreja: olha, vamos fazer um culto de oração. Você vai ver quantas pessoas vão aparecer. E é o que ele mais pediu. É o que ele ensinou. Falou assim: olha, tudo que pedirdes em oração, crendo que eu recebereis, tê-lo-eis. Não ande ansioso por coisa alguma, antes tuas petições sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e ação de graça. Tudo está nisso. Coisas pequenas, simples. E a gente tem que seguir. Só que às vezes nós não valorizamos. Aí tentamos fazer coisa para impressionar Deus. Não tem como nós impressionarmos Deus. Como você vai impressionar alguém que criou os céus, a terra e tudo o que há? Como? O homem constrói um avião, nós achamos, nossa, não é? Uma empresa fabrica um celular de última geração, nossa, que celular agora tal empresa lançou. Deus fez todas as coisas. Deus fez o universo, tudo. Então não tem como impressionar Ele. O que temos que fazer é estar atento àquelas pequenas coisas que está dentro da palavra dele. Pequenas, às vezes, direção, que às vezes nem levamos tão a sério. Porque é coisinha, não. Mas ali está a bênção. Ali tem bênção. Toda a palavra dele, a Bíblia diz que foi provada e aprovada. Ela foi provada e aprovada. Então, a menor direção era a direção, por exemplo, ali para o Naamã, que Naamã não deu valor. Que é isso, mergulhar em vídeo? Alguém chegou, não, espera aí, para com isso. Os caras chamavam, com todo respeito, né? Chamavam ele de pai. Pai era uma forma, não que ele era pai daqueles caras. Na verdade, o cara era servo dele, era uma forma de respeitar. Tem até países que as pessoas chamam as pessoas mais velhas de pai, de mãe. Tem país, né? O Moçambique é assim. As pessoas se dirigem a uma pessoa mais velha como pai, como mãe. Não que seja pai do cara, né? Mas por exemplo, chega diante da Júlia: ô mãe. Hein? É? Eu respeito. Moçambique é? Moçambique ainda tem isso. Lógico que aqui no Brasil não dá muito certo, não. Se você chegar perto do camarada, o pai lá diz assim: você é teu pai, não. Esse camarada está querendo pensão alimentícia. Mas tem país que é assim. Então, no caso aqui, eu estou explicando isso aqui porque esse caso aqui, eles chegaram para ele e falaram: ô meu pai, se o profeta te pedisse, não era que eles eram filho dele, era até certo. Era uma forma de respeito. Mas até hoje tem. Bom, no Brasil nós temos a irmã. Mas em Moçambique é costume mesmo. Costume. Bom, mas o que eu quero que você entenda, que você saia daqui: não despreze as pequenas coisas diante de Deus. Isso até serve, irmão, às vezes para aqueles atos de fé que nós fazemos na igreja. Às vezes a pessoa olha e diz: que nada, que bobagem, nem leva a sério. E às vezes ali onde o pastor colocou diante de Deus, orou,
pediu a Deus, Deus, olha, eu vou entregar isso, as pessoas, o Senhor vai abençoar. Está diante de Deus, está colocado. Mas ali está a bênção da pessoa naquele dia, porque foi um ato de fé. Ah, mas que nada, isso tem nada a ver. Às vezes tem porque foi colocado, foi direção. Amém, Jesus? Estou dizendo que tudo, mas às vezes é uma coisa tão que você acha, isso não tem valor nenhum. E tem. Era o caso da mãe. E às vezes o que impede da gente obedecer pequenas ordens, às vezes é o nosso próprio orgulho. Que a gente entra com o sentido crítico. Ah, que nada a ver isso aí. Fazer isso não. Mas já é orgulho. Não era o orgulho que impediu. Mas aí alguém abriu os olhos dele e ele fez e saiu dali completamente curado. Eu fico imaginando Naamã que chegava em casa das batalhas. Quando ele chegava das batalhas, na rua era uma festa, os sírios tudo comemorando, é o nosso herói, é o nosso campeão, ganhou a batalha. Aí ele entrava dentro de casa, aí começava a se despir, tirar as roupas, e a mulher: chegou meu marido leproso, chegou meu leproso. Porque o homem pode ser um herói para todo mundo, mas dentro de casa quem vive com ele sabe quem ele é, sabe a lepra que ele tem. Tem gente aí que é famoso, onde sai nas ruas é o povo aplaudindo, mas dentro de casa a esposa está dizendo: esse cara é um leproso. É verdade. Tem gente aí, principalmente esse povo de fama, que vive em televisão, que mexe com o público, que tem pessoas admirando eles, às vezes dentro de casa é outra coisa. Dentro de casa o cara é mau, a lepra do cara é a lepra do mau humor, da brutalidade, e a mulher chega e diz: só quem não te conhece que te compra como esse herói que tu és. Não é essa coisa toda não. É verdade. Isso acontece. Era o caso da Naamã. O caso é a lepra mesmo. A esposa dele sabia. Agora eu imagino no dia que ele chegou, quando ele voltou dali de Israel, ele chegou em casa, a esposa vai lá olhar: puxa, você tá igual um menino, sua pele, tem lepra, tem lepra. Que coisa diferente, né? Mudou a história não só dele, mudou a história dentro da casa dele, da família. É o que Deus faz quando nós estamos atentos até as pequenas direções de Deus, porque nelas está a bênção também. Amém, Jesus? Bom, essa é a mensagem que eu tinha nessa noite.